A hora da gurizada! Olha, tia Beri, meu ovo de Páscoa! Que bonitinho, né? Sabe, tia Beri, eu amo a Páscoa e principalmente o chocolate. Muito lindo teu ovo, Sassá. Isso aí é pura invenção. Para, Zequinha. Ao invés de ficar criticando, por que tu não usa tua vasta cultura para explicar melhor para nós sobre a Páscoa? Não precisa, tia Beri. Eu sei o que é a Páscoa. É sobre a morte e a ressurreição de Jesus pelos nossos pecados, né? Isso mesmo, Sassá. Posso apenas contextualizar? Apenas com o intuito de enriquecer nossa conversa. Ai, que chato que ele é. Tá bom, Zequinha. Então, por gentileza, enriqueça-nos. Pois bem, a Páscoa é bem mais antiga do que a morte e ressurreição de Jesus. Mas como assim? Então, acontece que lá pelo ano de 1510 a.C., Deus ordenou a Moisés que todo o povo fizesse uma grande festa, todos os anos, para celebrar a libertação do povo hebreu que era escravo no Egito. Nossa! Eu não fazia ideia! Tá, mas onde é que Jesus entra nessa história? Ah, ficou curiosa, né? Pois é, acontece que na Páscoa, as famílias ofereciam um sacrifício de um animal como forma de gratidão. E esse animal era um... Eu sei! Era um cordeiro! Isso mesmo, Sassá. Já vi que tu pegou a referência. Eu já entendi tudo! Então quer dizer que Jesus é o nosso sacrifício! O nosso cordeiro pascal! Isso mesmo, ele deu um novo sentido à Páscoa. Tá, mas e o chocolate? Ué, o chocolate a gente come. Isso mesmo, passa esse ovo pra cá. Ai, tá bom, eu vou dividir com vocês. Meu Deus.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Seja um hino, apenas notas e canções, mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu, nem que a igreja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevaleceram, pois o véu rasgou e veio ao chão. O seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Silêncio, eu sou Deus. Silêncio, estou trabalhando. Silêncio, estou cuidando de você. Silêncio. Silêncio, eu sou Deus. Silêncio, estou trabalhando. Silêncio, estou cuidando de você. Silêncio. Olhe para mim, eu sou o seu Deus. Acima de tudo estou, de todos. Deixe isso em minhas
Eu sou Deus. Silêncio, estou trabalhando. Silêncio, estou cuidando de você. Silêncio. Olhe para mim, eu sou o teu Deus, acima de tudo estou, de todos deixe-se em minhas mãos e vem descansar. Olhe para mim, eu sou o teu Deus, acima de tudo estou, de todos deixe-se em minhas mãos e vem descansar. Silêncio, eu sou Deus. Silêncio, estou trabalhando. Silêncio, estou cuidando de você. Silêncio. Olá, meus queridos, a todos vocês, graça e paz, boa noite. Estamos comemorando a Páscoa, dia 12 de abril, e essa Páscoa é uma Páscoa um pouquinho diferente que nós estamos comemorando, na verdade, mas mesmo assim nós estamos alegres em Deus, porque nós temos a oportunidade, o privilégio de estarmos todos juntos para celebrarmos a ceia do Senhor e também para celebrarmos a Páscoa do Senhor. Então, eu quero convidar você nessa hora para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e vamos todos juntos orar antes de nós ministrarmos a palavra. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por este tempo que o Senhor nos está nos dando. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de ouvirmos a tua palavra. Entregamos, Senhor, este momento, Senhor, ao controle do teu Espírito, pedindo, meu Pai, que o Senhor dirija as nossas palavras, que tudo aquilo que nós formos ministrar, que tudo aquilo, Senhor, que for ministrado ao teu povo, Senhor, possa ser cada palavra vivificada pelo teu Espírito, que ela, Senhor, venha aos nossos corações e produza, Senhor, tudo aquilo que ela precisa produzir, tudo aquilo que o Senhor deseja que ela produza nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma este momento nas tuas mãos, meu amado, ó Senhor, e que o Espírito do Senhor esteja falando aos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos. Eu quero ler um texto com vocês, que é o texto que 90% aí, ou mais, dos pastores ao redor do mundo, eles usam no momento em que vão ministrar a ceia. Embora seja um culto de Páscoa, também é um culto de ceia. E eu quero ler com vocês a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Por quê? Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Queridos, hoje nós celebramos a Páscoa. Hoje nós celebramos a Páscoa e também celebramos a ceia do Senhor. E é uma forma de celebrar
bastante diferente. Estamos celebrando a Páscoa, estamos celebrando a ceia do Senhor de uma forma muito diferente. Fisicamente nós estamos longe uns dos outros, mas eu e você, todos nós, estamos unidos, aliançados pelo mesmo Espírito e no mesmo Espírito. Fisicamente nós estamos longe, mas todos nós estamos juntos, unidos, porque somos aliançados uns aos outros no Espírito de Deus. É a mesma aliança que o Senhor Jesus falou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, nos religando com Deus. Esse mesmo Espírito está nos unindo neste momento em que celebramos a Páscoa e celebramos a ceia do Senhor de uma forma bem diferente, longe fisicamente, mas com os nossos corações aliançados pelo Espírito de Deus. Talvez você esteja dizendo assim: poxa, mas que triste, né? Comemorarmos a Páscoa, comemorarmos a ceia do Senhor longe uns dos outros. Mas quem foi que te falou isso? Quem foi que falou que nós estamos longe uns dos outros? Porque não estamos. Nós estamos juntos uns dos outros, porque, como eu falei, nós aqui que estamos participando da ceia, deste culto, participando da Páscoa do Senhor, nós estamos uns com os outros aliançados em Deus, através do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje nós comemoramos a Páscoa, hoje nós comemoramos a ceia, ou celebramos a ceia do Senhor. Nós que estamos aqui no templo e vocês que também estão aqui no templo, porque é como se vocês estivessem aqui, porque o Espírito Santo de Deus promove isso entre nós. Queridos, eu quero conversar com você um pouco sobre a Páscoa, eu quero conversar com você um pouco sobre a ceia do Senhor. Ano após ano, nós comemoramos a Páscoa, mês após mês, nós celebramos a ceia do Senhor. Mas a grande pergunta que nos vem ao coração é: o que é a celebração da Páscoa ano após ano? O que as celebrações da ceia, mês após mês, têm provocado nas nossas vidas? Tantos anos nós estamos aí comemorando a Páscoa, tantos anos nós estamos celebrando a ceia, e o que isso tem provocado nas nossas vidas? O que na verdade a Páscoa tem significado na sua vida? O que a Páscoa significa de verdade para a sua vida? O que a participação da ceia do Senhor ela tem gerado na sua vida, ela tem provocado na sua vida? Vamos falar da Páscoa. A Páscoa para muitas pessoas ao redor do mundo, ela perdeu significância. Para muitos a Páscoa tornou-se apenas um momento onde a família se reúne no entorno de uma mesa com muita comida, um momento onde a família se reúne para saborear pratos deliciosos, é um momento ali de confraternização, de comunhão, de boas risadas. A Páscoa para muitas pessoas virou apenas um momento onde se distribui ou se dá ou se come chocolates. A Páscoa foi transformada num coelho. Da onde surgiu esse coelho eu não sei, talvez tenha saído de dentro de uma cartola. Mas a Páscoa ela foi limitada a apenas isso. Infelizmente, o verdadeiro significado da Páscoa ele foi se perdendo ao longo da história da humanidade. E infelizmente, até mesmo a Páscoa, ela perdeu o seu verdadeiro significado, até mesmo no meio cristão. A verdadeira Páscoa, e eu preciso que você saiba disso, a verdadeira Páscoa, ela não perdeu o seu sentido. A verdadeira Páscoa, ela não perdeu o seu verdadeiro propósito. Porque a verdadeira Páscoa, aquela que nós deveríamos celebrar não uma vez por ano, mas todos os dias, a verdadeira Páscoa, ela continua apontando o Salvador, ela continua apontando a obra perfeita da cruz, ela continua. Já a ceia do Senhor, também nós temos percebido que a ceia do Senhor igualmente para muitos tem se tornado apenas mais um momento de partilhar do pão, partilhar do vinho, apenas para aquele momento onde homens e mulheres, jovens, pessoas de mais idade, eles confessam os seus pecados, eles pedem perdão, e então eles participam do pão, e então eles participam do vinho. Para muitos cristãos a ceia apenas tem esta conotação. E eu digo para vocês que isso sim é perder o verdadeiro sentido da participação da ceia do Senhor.
Porque a ceia do Senhor não é somente perdão, pão e vinho. Que dera nós tivéssemos mais tempo para falar sobre isso. Mas a ceia do Senhor vai muito além do que simplesmente um ato de contrição, de confessar pecados, muito além do que comer pão e beber de vinho. Páscoa, uma palavra hebraica, a Páscoa na tradução do hebraico é Pessah. Pessah, uns dizem Pechá, Pessah. É interessante porque Pessah já era comemorada pelos judeus como lembrança da sua saída do Egito, muito antes de Jesus comemorar a Páscoa com seus discípulos no cenáculo. E todas as vezes que os judeus, o povo de Israel, ele se reunia, ele estava em volta da mesa, reunido para comemorar a Páscoa, eles estavam trazendo à lembrança o sacrifício de um novilho, eles traziam à lembrança o sangue passado nos umbrais da porta, eles traziam à lembrança os pães sem fermento, as ervas amargas. Quando o povo de Israel se reunia para comemorar o Pessah, eles estavam trazendo à memória deles a saída do estado de escravidão para o estado de liberdade. Quando o povo de Israel se reunia para comemorar um Pessah, eles traziam à sua memória a realidade de uma verdade, ou seja, a realidade do sacrifício associado ao livramento. O povo de Israel, quando eles se reuniam, eles traziam à lembrança tudo isso que eu acabei de partilhar com vocês, tudo isso. Mas e para mim, para você? E para você que está me assistindo? E para nós, qual tem sido o verdadeiro sentido da Páscoa na sua vida? Qual tem sido o verdadeiro sentido da ceia do Senhor na sua vida? O que verdadeiramente tem significado para você Páscoa e ceia? Eu preciso te lembrar de umas verdades que talvez, apenas talvez, há muito tempo você não lembra disso, ou talvez já tenha caído no esquecimento. Eu preciso te lembrar de algo. Nós nascemos na escravidão do pecado. Nós nascemos na escravidão do pecado e nós morreríamos por causa dele, se não fosse a morte do nosso Cristo, se não fosse a morte do Cordeiro de Deus. Sim, eu e você estávamos condenados ao pecado. Sim, eu e você estávamos condenados ao inferno por causa do nosso pecado. Ai de nós, se não fosse a morte do Cordeiro de Deus. Ai de nós, se não fosse o nosso Senhor Jesus ter entregue a sua própria vida por você e por mim. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já falou João Batista, bradou João Batista lá no Evangelho de João capítulo 1, verso 29. Eu preciso também lembrar você que o castigo que estava reservado para você, o castigo que estava reservado para mim, o castigo que estava reservado para nós, foi colocado sobre a vida de um inocente, foi colocado sobre a vida de um homem perfeito, foi colocado sobre a vida de alguém que era completamente imaculado. Isaías 53:5, o próprio profeta já diz: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Sim, o castigo era para nós, mas foi colocado sobre a vida dele. Queridos, hoje, dia 12 de abril de 2020, vivendo algo tão atípico na nossa nação, aliás, o mundo vivendo algo tão atípico, nós celebramos a Páscoa. Por que nós celebramos a Páscoa? Porque nós entendemos que a morte de Cristo, a morte de Jesus, melhor dizendo, nos reconciliou ao Criador. A morte de Jesus nos reconciliou a Deus, nos reconciliou com o Pai. A Páscoa para nós é isso. Agora a ceia, nós celebramos a ceia porque nós precisamos trazer à memória a morte de Jesus, todos os dias. Nós precisamos trazer, no ato de celebrarmos a ceia, à memória o sacrifício que Ele realizou por você e por mim. Isso jamais pode cair no nosso esquecimento. Fazer isso em memória de mim, diz o texto que nós lemos, porque sempre que vocês comerem deste pão, sempre que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então a Páscoa foi o ato em si, a ceia é a lembrança desse ato.
A Páscoa, ela precisa ser vivida por mim, por você, todos os dias, lembrando daquilo que o Senhor fez por nós. Eu preciso conversar com você sobre algumas coisas muito pontuais, específicas e importantes, para nós trazermos a memória do que significou a morte de Jesus, do que significou a morte do nosso Salvador, do que significou a morte do Filho de Deus. Porque a Páscoa fala sobre a morte, a Páscoa fala sobre a ressurreição no domingo, que é o que comemoramos hoje, a passagem da morte para a vida. Agora, a morte de Jesus, quando nós lemos no texto de Coríntios, ora, todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor, porque nós entendemos que a morte de Jesus, ela foi propiciatória, uma morte que nos propiciou algo. A propiciação, ela quer dizer que a morte de Jesus na cruz foi para satisfazer a justiça de Deus. Morte propiciatória. Jesus morre, ou seja, Ele vai para a cruz, para que através da sua morte, a ira de Deus contra as nossas vidas fosse nele satisfeita. A morte de Jesus não eliminou a ira de Deus, mas a morte de Jesus por mim e por você aplacou, ela eliminou, ela satisfez a Deus em relação a nós quanto à sua ira. A morte de Jesus também, trazer a lembrança, a morte de Jesus, porque a morte de Jesus foi substitutiva, foi uma troca perfeita, uma troca completa, uma troca inteira. Ora, o justo sendo castigado no meu lugar e no seu lugar, o justo sendo castigado no lugar dos injustos, eu e você, o justo sendo castigado na cruz por minha causa, por sua causa. Então isso significa que o castigo que estava sobre ele nos pagou a nossa dívida. Ora, significa que então o nosso castigo, o meu e o seu, foi pago. Agora, trazer a lembrança a morte de Jesus até que Ele venha, nos aponta também o entendimento de que a morte de Jesus, ela foi redentora. Isso significa que Ele nos resgatou. Isso significa que, mesmo Ele não sendo escravo de Satanás, ainda assim Ele desce ao inferno para pregar aos espíritos em prisão, e Ele toma das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte. Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15, diz que Ele cancelou, Ele quem? Jesus, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e era contrária a nós. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado por poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse é o nosso Jesus. Foi isso que Ele fez por nós na cruz. Trazer à memória aquilo que me traz esperança, trazer à memória aquilo que me dá esperança até que Ele venha, trazer à memória a sua morte, porque eu preciso entender que a morte de Jesus, ela foi reconciliadora. Ora, reconciliar, ouça bem, reconciliar quer dizer fazer a paz, não é dar ou receber, mas reconciliar significa fazer a paz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma vez que Jesus afastou as barreiras que nos separavam de Deus, Ele pôde então restabelecer as nossas vidas num relacionamento perfeito, íntimo, numa aliança com o Pai. Ele remove as barreiras do pecado, porque Ele se faz pecado por nós. Ele remove as barreiras da injustiça, porque Ele se fez injusto por nós. E Ele nos reconcilia com o Criador. Ele nos reconcilia com o próprio Pai, com o nosso Deus. Isaías 53, verso 5: o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Páscoa, ceia. Páscoa e ceia nos apontam a algumas realidades, ou pelo menos duas delas eu queria partilhar com você, porque a Páscoa e a ceia, elas nos apontam a realidade de uma missão que nós precisamos cumprir.
A Páscoa e ceia, ela nos aponta a realidade, a veracidade, a verdade de uma missão que muitos de nós deixamos de cumprir, deixamos de realizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, na roda dos nossos amigos, na faculdade, na escola. A Páscoa e a ceia nos traz a realidade do cumprimento de uma missão que nós temos que ter, ou que nós temos que fazer. Paulo, na sua carta que nós lemos em 1 Coríntios 11, versículo 26, ele diz: porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Qual é a missão? Qual é a realidade da nossa missão que está intrínseca, que está ali guardada na Páscoa e na ceia? A de anunciar a morte do Senhor Jesus. Por quê? Porque foi na morte que Ele nos tirou, foi na morte que Ele nos resgatou, e agora a nossa missão, a minha missão e a sua missão é, agora como resgatados em Cristo, resgatarmos a outros da sua morte. Quantos ao nosso redor estão mortos? Quantos ao nosso redor estão aí falidos espiritualmente? Quantos ao nosso redor estão mortos nos seus pecados e nos seus delitos? Nós entendemos que nós temos uma missão a cumprir quando nós anunciamos que pela morte de Jesus nós temos vida, e nós precisamos anunciar isso. A Páscoa e a ceia nos faz lembrar, nos traz a lembrança de que uma missão tem que ser realizada. A missão, o serviço tem que ser realizado, de levarmos a vida através da morte de Jesus. Anunciar a morte é nós olharmos para aqueles que então estão mortos ao nosso redor e anunciar que é em Cristo Jesus, pois chegou o fim do cativeiro da vida deles, que agora eles podem ser retirados do cativeiro da morte, do cativeiro da morte espiritual, da morte emocional, da morte física. Eles podem ser retirados deste cativeiro e serem transportados para a vida que há em Cristo Jesus. Vida que, aliás, Ele disse que nos daria, e nos daria em abundância. Páscoa e ceia nos aponta a nossa missão, e a nossa missão é proclamar liberdade aos cativos. Qual foi a última vez que você proclamou a liberdade a alguém que está morto, a alguém que está cativo, alguém que está espiritualmente falido ou destruído? Mas há ainda uma outra realidade que a Páscoa, ainda há uma outra realidade que a Páscoa e a ceia, ela nos transmite, a realidade de que eu e você precisamos mudar, ainda mais nos dias de hoje, o nosso comportamento. O nosso comportamento precisa mudar. No verso 28 de 1 Coríntios 11, ele vai dizer: examine-se, pois, ou examine-se cada um a si mesmo. Paulo está dizendo que nós devemos fazer uma análise, um exame de nós mesmos. Se Páscoa e ceia nos aponta com clareza que há necessidade de uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança de atitudes, largando, abrindo mão do velho homem, da velha natureza, daquela velha roupa suja, e se revestir da nova natureza, das novas vestes, da nova natureza que há em Cristo. Então eu preciso, antes de qualquer coisa, examinar a mim mesmo. Eu preciso fazer um exame da minha alma e do meu coração. Eu preciso começar a buscar dentro de mim quais são as minhas verdadeiras motivações para comemorar a Páscoa e para celebrar a ceia. Porque se para mim Páscoa é apenas uma festa anual, então as minhas motivações de comemorá-la estão erradas. Agora, se celebrar a ceia é apenas a motivação, minha única motivação de celebrar a ceia é pedir perdão dos meus pecados, porque senão eu vou para o inferno, e participar do pão e do vinho, então eu não entendi o que é ceia. Eu estou celebrando a ceia erroneamente, de forma errada. Mudança de comportamento que a Páscoa e a ceia nos levam é o entendimento de que o meu comportamento precisa começar a mudar, as minhas atitudes, a forma com que eu enxergo a vida, a forma com que eu vivo a vida, ela precisa ser diferente, não mais baseada no que eu acho, não mais baseada no que as pessoas dizem, não mais baseada naquilo que eu creio ser, mas baseada naquilo que o Senhor diz que é, baseada naquilo que o Evangelho diz que tem que ser.
Ora, se a Bíblia me aponta uma direção, e eu preciso ter esse entendimento de mudança de comportamento, é nessa direção que eu tenho que caminhar, é nessa direção que eu tenho que ir. Mudar o meu comportamento a partir dos ensinos de Jesus, e não a partir daquilo que eu acho que é bom, ou aquilo que eu acho que é correto. Mudar os nossos comportamentos, ele vai exigir de nós um desejo profundo na nossa alma de mudança. Por isso que eu digo que a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, ela é muito mais do que pedir perdão, comer do pão e tomar do vinho. E eu te explico por quê, rapidamente, sem me aprofundar. Porque se você toma a ceia, se você pede perdão para tomar a ceia com medo de ir para o inferno, se você pede perdão a Deus dos seus pecados para tomar a ceia com medo de que Ele vá pesar a mão, ou com medo de que o seu ministério não vai se frutificar, ou os propósitos de Deus para a sua vida não vão se cumprir, você está tomando de forma errada, para a sua própria condenação. Porque se eu entendo o que é ceia, eu me arrependo diariamente dos meus pecados, não com medo de ir para o inferno, não com medo de ter a mão de Deus sobre a minha vida, mas eu me arrependo porque eu afrontei a santidade e a pureza de Deus, eu feri o coração do meu Pai, eu feri o coração do meu Deus. Esse é o sentimento, esse é o sentido real e verdadeiro do arrependimento. Isso me motiva a participar da ceia, não com medo de ir para o inferno. Aliás, eu não posso esperar o mês inteiro para pedir perdão a Deus pelos meus pecados. Por isso que a ceia eu a pratico todo dia, não no sentido literal de participar do pão e do vinho, mas de me examinar e de me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra Ti, me perdoe, me perdoe. A Páscoa, queridos, ela não pode ser somente um feriado no seu calendário. A Páscoa tem que ser uma celebração, uma realidade vivida todos os dias. Por que, pastor? Porque a Páscoa nos aponta para um passado, da onde Jesus nos tirou. A Páscoa nos aponta para um presente, ela nos aponta agora para quem nele eu sou. Só que a Páscoa também me aponta um futuro. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu quero finalizar e ir para os finalmente, relembrando com você todos os passos de Jesus nos seus últimos dias. Chega a quinta-feira, Jesus, ele reúne os seus discípulos, ele reúne aqueles 12 homens, e o mestre junto àqueles homens, ele os leva para o cenáculo. No cenáculo ele lava os seus pés. No cenáculo Jesus, ele começa a passar lições preciosas da vida e para a vida. No cenáculo Jesus, todo amor, ele ensina, ele prepara aqueles homens para o que estaria por vir. No cenáculo, na quinta-feira, Jesus faz a promessa: olha, eu estou voltando para o meu Pai, mas eu estou enviando a vocês o Consolador. Na quinta-feira, naquele momento, Jesus faz uma refeição com os 12. Jesus, ele participa de uma refeição com os seus amigos, com os seus discípulos, e ele trata cada um deles indistintamente com um amor verdadeiro, com um amor profundo. Isso tudo na quinta. Na quinta-feira Jesus pega os 3 dos seus amigos e ele vai para o monte, ele vai para o Getsemane. Lá ele se afasta um pouco e ele vai orar. Aquela quinta-feira Jesus, ele chora por conta da sua alma estar profundamente angustiada. Como ele fala, como ele mesmo fala: a minha alma está angustiada até a morte. Tamanha profunda tristeza e angústia do seu coração. Aquela noite Jesus é preso, ele é traído, ele é preso, ele é levado. Aquela quinta-feira Jesus, ele é torturado. Naquela quinta-feira ele vê um dos seus mais próximos negá-lo 3 vezes. Chega sexta-feira, Jesus é julgado. Sexta-feira Jesus é condenado. Chega sexta-feira, Judas é tomado de remorso. Judas, tomado de remorso, se mata. Chega sexta-feira, Jesus é tomado de amor, e tomado de amor ele vai para a cruz, por você, por mim. Chega sexta-feira, morre ali o mestre. Sexta-feira morre ali o nosso Jesus. Na sexta-feira morre o nosso Senhor Jesus inocente. Mas vem o sábado,
E no sábado, guardas são colocados às portas do sepulcro para que o corpo de Jesus não fosse roubado. Mas eles mal sabiam que Jesus já não estava mais lá. Mal eles sabiam que ele já não estava mais lá. Os amigos de Jesus e os discípulos de Jesus, eles estavam completamente escondidos. Eles estavam amedrontados, escondidos com o que pudesse acontecer com a vida deles. Enquanto os amigos e discípulos estavam escondidos, enquanto os guardas estavam à porta do sepulcro, Jesus já não estava mais lá. Por quê? Porque ele havia descido ao inferno, e lá no inferno ele prega para os espíritos em prisão, e lá no inferno ele olha para Satanás e diz: me dá aqui, estas chaves do inferno e da morte não são mais suas, agora elas são minhas. Eu detenho o controle sobre a morte, eu detenho o controle sobre a vida. Tudo que está nos céus, na terra e debaixo da terra, agora está no controle das minhas mãos. Chega domingo. Domingo eu só entendo uma coisa: o sonho não acabou. O sonho não acabou, porque o Cristo de Deus, agora o Cristo de Deus, o nosso Salvador, o nosso Jesus ressuscitou, e a sua ressurreição nos garantiu vida. E por Ele nos garantir vida, por saber que Ele vive, nós, como diz a canção, podemos crer no amanhã. Porque nele vive, nós entendemos que podemos crer no dia de amanhã. Porque Ele vive, nós podemos dizer: não há nada melhor, não há nada maior, não há nada como um dia após o outro. Porque hoje o que eu vivo aqui, eu vivo apenas hoje. Mas o meu Jesus, o seu Jesus que está conosco hoje, Ele já está lá amanhã. Nós não chegamos no dia de amanhã, mas Ele já está no dia de amanhã nos aguardando. Chegarmos amanhã na segunda-feira, Ele já está lá, porque Ele vive. Nós podemos crer no dia de amanhã. O nosso Jesus morreu, mas Ele ressuscitou, e agora Ele está nos céus, assentado à direita do seu Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Porque Ele vive. Quando o nosso corpo baixar à sepultura nos céus, nós seremos recebidos por Ele. Por quê? Porque Ele nos prometeu que Ele estaria conosco. Aonde Ele estaria, nós também estaríamos com Ele. Porque Ele vive. O cristianismo não é apenas mais uma religião, porque Ele vive. O cristianismo é uma caminhada real, de uma intimidade real com Deus, o Criador. Porque Ele vive, nós estamos reunidos aqui hoje, ainda que não fisicamente. Nós estamos aqui reunidos, não para comer uma refeição gostosa, não para comer chocolate, mas para participarmos do seu corpo, para participarmos do seu sangue. Porque Ele vive. Eu olho para mim mesmo, Denis, olho para mim mesmo e busco mudar a minha vida, e busco mudar o meu comportamento, e busco mudar o meu coração. Por quê? Porque o meu desejo é agradar o meu mestre, porque o meu desejo é agradar aquele que morreu por mim, o meu desejo é agradar aquele que foi açoitado, cuspido e batido por minha causa. Por quê? Porque Ele vive. Eu busco todos os dias, falar ou andar na direção daquilo que o apóstolo Paulo falou. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, meus queridos, como o próprio apóstolo Paulo falou, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos todos os dias buscarmos de todas as formas nos assemelharmos ao nosso Salvador. Nós estaremos participando agora aqui da ceia. Nós estaremos participando do corpo e do sangue. Então eu quero convidar você nesta hora, enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a você estar reunindo a sua família neste momento. Coloque os cálices, os copinhos, coloque o vinho, o suco de uva em cima da mesa, coloque os pães e se prepare para, junto conosco aqui, você e com a sua família, nós podemos celebrar a ceia do Senhor todos juntos, trazendo à memória tudo isso que nós compartilhamos com você.
até que Ele venha. Meus amados irmãos, nós participaremos agora todos da ceia do Senhor. Só que antes nós gostaríamos de trazer uma brevíssima reflexão sobre a Páscoa. Por isso eu convidei o nosso querido irmão Alvo para nos trazer essa reflexão. Enquanto o irmão Alvo está fazendo a reflexão sobre a Páscoa, eu quero convidar você a acalmar o seu coração, ouvir o que o Senhor tem para falar através disso, para que depois nós possamos participarmos todos juntos da ceia do Senhor. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz. Eu quero compartilhar com vocês essa data tão especial, na qual nós comemoramos a Páscoa. Uma palavra que foi gerada no meu coração durante essa semana, que antecedeu esse dia onde nós comemoramos e celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que através da sua ressurreição Ele trouxe vitória sobre a morte para todos nós. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho, como segundo escreveu João, no capítulo 16, no versículo 33, uma passagem muito conhecida. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, esta palavra foi dita por Jesus, aquele que na noite que antecedeu a sua crucificação, onde ele reuniu os discípulos e ceou com eles, onde ele se humilhou lavando os pés, onde ele ensinou sobre o amor, onde ele também, após todo esse ato de amor, ele foi traído, onde também ele depois foi castigado, foi humilhado, foi rejeitado, aonde ele foi para a cruz, onde ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores e os nossos pecados. O Senhor diz na sua palavra que no mundo nós teremos aflições. Então, nos dias de hoje, nós estamos vivendo, muitos de nós, um tempo de aflição, um tempo de dor, um tempo de medo. E em meio a toda essa situação na qual nós todos estamos vivendo, essa palavra nós não podemos deixar de vivê-la em nossos corações, porque essa palavra me trouxe luz, essa palavra me ajudou a passar por este momento tão difícil, porque é o momento onde que antecedeu o maior dos acontecimentos que mudou a história da humanidade, que foi a morte de cruz do nosso Senhor, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Muitos de nós temos esquecido, muitos de nós temos até mesmo orado sim, mas talvez as nossas orações foi mais para mover a mão de Deus, fazer com que Ele trabalhe para nós, e deixamos de entender de fato qual foi o propósito pelo qual o Senhor Jesus pagou esse alto preço por mim e por você. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que lembrar de que Jesus Cristo, Ele trouxe vida, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele prova para mim e para você de que Ele reina, Ele está sentado à destra de Deus Pai e intercedendo por nós. E como a Bíblia diz, se nós estamos sim vivendo o fim dos tempos, e essa palavra traz para nós uma promessa essa que diz que o nosso Senhor está voltando para nos buscar. Será que nós estamos prontos, preparados para essa volta? Em reverência a tudo que Ele fez? Será que nós estamos de fato entendendo qual é o sentido da Páscoa? Então, que essa palavra possa trazer vida, trazer esperança a você, assim como
a minha vida também tem sido iluminada por essa palavra. Mas eu agradeço ao nosso Senhor por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, celebrando e cultuando a Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém. Amém, queridos. Então eu quero convidar você agora a trazer a sua família pertinho, a que todos vocês estejam pegando nas suas mãos os cálices, os copinhos do suco e também do pão. Nosso irmão Aldo estará abençoando os elementos, fazendo uma oração por este momento da ceia, e na sequência todos nós estaremos ceando juntos. Então, pegue aí na sua mão, junte a sua família, pegue os elementos e vamos orar por eles. Feche seus olhos. Pai, neste momento, Senhor, nós te damos graça, pois nós sabemos quão importante foi este ato, um ato que mudou a história da humanidade, onde o Senhor entregou o seu único Filho por amor a nós, por remissão dos nossos pecados. E por conta deste ato, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu, Ele pagou um alto preço, Ele teve o seu corpo moído, Ele foi castigado por amor a nós. Então, Pai, nós neste momento, nós oramos por estes elementos que aqui está, representando o corpo, representando o sangue de Jesus, que foi vertido na cruz para nos purificar, para nos trazer vida. Senhor, que neste momento, onde nós estamos participando da Tua mesa, em família, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Amém. Da sua família, sinta-se à vontade, se você quiser trocar o seu cálice com a sua esposa, com os seus filhos, ou com quem está próximo de você, porque nós estaremos participando nessa hora então da ceia do Senhor. A palavra de Deus nos diz que Paulo ele vai nos falar que na noite em que Jesus foi traído, ele toma o pão nas suas mãos, ele dá graças pelo pão que lhe foi dado. Ele parte o pão, e assim que ele parte o pão, ele diz: esse aqui é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Então eu te convido para participar do pão. Semelhantemente, logo depois de ter ceado com os seus discípulos, Jesus toma a taça, toma o cálice e ele diz: este cálice
É a nova aliança que eu faço com vocês. E eu faço essa nova aliança agora no sangue. E todas as vezes que vocês comerem, e todas as vezes que vocês beberem, façam isso sempre em memória de mim, até que eu volte para buscá-los. Participe. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Na sua mão, na mão do seu cônjuge, na mão dos seus filhos, uma daqueles que estão perto de você. Vamos orar a Deus, vamos encerrar este culto. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos porque tu és bom. Como nós costumamos dizer, em todo tempo tu és bom. E nós te louvamos porque temos o privilégio, Pai, de celebrarmos, ó Senhor, a Páscoa do Senhor, e temos o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor. Pai, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem guardado os nossos corações. E ó Pai, eu quero em nome de Jesus te pedir, ó Deus, que no final, ao finalzinho deste domingo, essa palavra que foi ministrada, essa reflexão que foi trazida, este ato de cearmos juntos, ela continue, Senhor, falando aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando as nossas vidas e o nosso coração. Pai, eu oro para que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Oro, Senhor, para que o Senhor guarde a cada um dos meus irmãos, a cada uma das famílias desta comunidade, para que o Senhor guarde a nossa cidade, para que o Senhor guarde, Senhor, os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos amigos. Pai, cobre-nos, Senhor, com os Teus cuidados, livra-nos do mal. Livra-nos, ó Pai, Senhor Jesus, de todo e qualquer tipo de contágio. Livra-nos do homem e da mulher má. E que a nossa semana, Senhor, seja uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, e que a Tua presença, Senhor, ela seja abundante nos nossos corações. Fala conosco em todo tempo. Fale conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos e nós agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, querida. E domingo que vem estaremos novamente, se assim o Senhor Jesus nos permitir. E vamos orar porque o decreto para que as igrejas estejam fechadas vence no dia 23 de abril. Vamos orar, me ajude em oração para que o governador não prorrogue isso, mas para que a partir do dia 23 nós possamos já estarmos reunidos publicamente para cultuarmos o nosso Deus. Um grande abraço a todos. E aproveita que você está aí com a sua família, dá um abraço gostoso nele, dá um abraço gostoso nela, nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus parentes que estão com você, dá um abraço cheiroso nele e nos encontramos domingo que vem, em nome de Jesus. Um abraço, porque Ele vive, que Ele vive, posso crer. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Queridos, eu quero que vocês olhem essas cadeiras e imaginem que vocês estão aqui. Vocês podem não estar conosco esta noite fisicamente, mas cada coração desse tem o nome de vocês.
cada coraçãozinho desse está o seu nome escrito, para que você lembre que aqui é o seu lugar, que a sua cadeira está lhe aguardando. Nós estamos longe fisicamente, mas o Espírito Santo de Deus nos mantém unidos em aliança em Cristo. Então, que venha logo o tempo de nós estarmos juntos novamente para cultuarmos o nosso Deus.
Música